Se a tua paixão é motas e rock, esta é a tua rádio. Motar FM. Motar FM. Uma das particularidades do ser humano, e em especial dos motociclistas, é ser solidário. Assim deixo-vos aqui, juntamente com o António Grave e o Frei Fernando Ventura, uma das maneiras de poderem ajudar quem precisa. Nós estamos aqui hoje reunidos para eu dar a conhecer aqui uma campanha. Eu e o Frei Fernando Ventura, que eu conheci há cerca de 12, 13 anos em Passos de Ferentão. Eu tive o privilégio de poder assistir a uma palestra e ao lançamento de um livro que ele lá fez. Fiquei a conhecê-lo e depois, entretanto, foi seguindo tanto na televisão, as intervenções, no YouTube, vi bastantes vídeos dele, e então foi uma pessoa que me sempre marcou pelas suas atividades que tem, que são diversas, de apoio a diversas instituições, e também pela narrativa, pelas coisas, pelos comentários que ele fazia e faz, continua a fazer da vida económica e social do país. Foi uma pessoa que continuo a admirava na altura e continuo a admirar, e desde jovem coloquei um objetivo na minha vida, que era ajudar uma instituição, ir para uma ilha pobre, ou para uma ilha qualquer, e fazer um mês, ou um mês e meio, ou 2 meses de voluntariado. Entrei em contacto com o Frei, que acedeu ao meu convite. Estivemos a conversar durante umas boas 2 horas, enquanto caminhávamos, enquanto almoçámos, partilhámos alguns momentos, e então, como o meu timing não dava para fazer esse voluntariado como eu desejaria, e então eu resolvi lançar aqui, para apoiar de uma outra forma, lançar aqui uma campanha na Suíça, fazer uma campanha para a compra de uma palete de 1 tonelada, que é o nome da campanha, campanha para a compra de 1 tonelada e envio de 1 tonelada de leite em pó para as crianças de São Tomé e Príncipe, mais propriamente para o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe é responsável. Como isto começou a mexer um bocadinho comigo, e eu comecei a inteirar-me mais sobre a situação, e então aprofundei mais informações sobre o Banco de Leite, e não só, e também o Amparo da Criança, que é uma associação que acompanha. Começámos a caminhar, dei o primeiro passo e agora estou empolgado, queria continuar a ajudar. E, como o Frei vai explicar daqui mais alguns minutos, há aqui uma situação que surgiu, que é a Casa Betânia, que foi um projeto que eles lançaram e, entretanto, parou. E eu resolvi dar a conhecer esta oportunidade de ajudar através da rádio Motar FM, dar a conhecer este projeto da Casa Betânia em São Tomé e Príncipe, o Banco de Leite, solicitar ajuda, organizar entre os clubes motares, normalmente são todos boa gente, quando estão sempre prontos, disponíveis para esta campanha, para este projeto que está a ser muito bem encaminhado pelo Frei. Sim, senhor. Muito obrigado aos amigos, ao António Grave e ao Raul Gomes, muito obrigado à Motar FM, muito obrigado a todos que nos ouvem neste momento e que estão connosco nesta aventura do Banco de Leite de São Tomé e Príncipe, que começou há 10 anos. Vai fazer 11, de facto. Primeira vez que eu estive em São Tomé, a situação do orfanato local, que só existe um, e está é a responsabilidade da Cáritas, naquela altura que eu lá estive, havia leite para 3 semanas. A situação era dramática. Logo que regressei a Portugal, comecei a divulgar a situação. Eu cheguei a Portugal nessa época, no início de fevereiro, e quando chegamos ao final de fevereiro já tinha leite até dezembro. E aí começa a aventura do Banco de Leite de São Tomé, de apoio inicialmente ao orfanato, um orfanato que foi preciso construir de novo. Infelizmente foi possível, demorou 5 anos, mas conseguimos construir o orfanato de novo, uma estrutura de referência muitíssimo bem feita, com a ajuda da cooperação portuguesa, obviamente, mas com a ajuda também de tantos anónimos que se juntaram a nós. Paralelamente ao orfanato, o nosso apoio começou também a ser canalizado para uma estrutura que está no norte da ilha, o projeto de desenvolvimento integrado de Lembá, ali com 2.000 e tal crianças na escola, da primeira à 6ª classe, com um lar de idosos, apoio domiciliário, uma alfeitaria, uma cozinha comunitária, um centro de artesanato, uma carpintaria, ou seja, uma estrutura de economia social a funcionar como deve ser. As mais-valias geradas pelo projeto são reinvestidas no projeto e damos trabalho neste momento a 150 pessoas nesta realidade no norte da ilha. Na Ilha do Príncipe tem sido nos últimos 4 anos o nosso grande foco. A Ilha do Príncipe infelizmente foi abandonada por uma ONG portuguesa que lá estava e tiveram que fugir por questões de gestões financeiras que infelizmente acontecem
tantas vezes nestas situações. A Ilha do Príncipe é uma ilha pequena, 7.000, 8.000 habitantes. Toda a situação de apoio às crianças e aos idosos da ilha ficou nas mãos de duas religiosas portuguesas, com mais de 70 anos cada uma, com a genica de duas meninas de 20. Ficou nas mãos delas, ficou nas mãos da Cáritas e da paróquia local. Quanto à Casa Betânia, o que é e do que precisa? Aquilo que tem sido a nossa preocupação, como dizia o António, na Casa Betânia. A Casa Betânia é uma casa que existe ainda na Ilha do Príncipe, uma casa do tempo colonial, toda em madeira. Está limpíssima, está muitíssimo bem pintada e arranjada, mas está completamente... E era preciso rapidamente avançar para uma estrutura segura para os idosos da ilha. Começamos a trabalhar há cerca de 3 anos e meio, mais ou menos. Surgiram promessas de todo o lado, grandes promessas, todas as promessas grandes que me fizeram. Se tivessem cumprido, eu já tinha construído ali um Ritz, um Sheraton, uma coisa assim. Infelizmente, os grandes foram todos fugindo com o rabo à seringa, como se diz na nossa terra, e foram os pequenos, foram os pobres, foi a gente humilde, foram as pessoas normais e correntes, tantas pessoas que nós nem sequer conhecemos, que nos foram fazendo chegar pequenos donativos. Nós temos donativos desde 3 euros até 10.000 euros. E trata-se sim de construir uma casa nova para os idosos, uma casa que nós chamamos a Nova Casa Betânia, que vai ter capacidade para acolher 30 idosos em condições de todo o conforto e de toda a dignidade, e a casa está já a ser construída. São estes milagres que acontecem. Nós lançamos a primeira pedra da casa no dia 13 de março de 2020 e, infelizmente, por causa do Covid, a ilha fechou no dia 19 de março, ou seja, 2 dias depois de termos lançado a primeira pedra, foi preciso pegar em tudo e ir embora do Príncipe para São Tomé, e a obra esteve parada praticamente 1 ano. Foi possível, até porque felizmente as condições do Covid em São Tomé não têm sido tão gravosas como se temia no início. Há cerca de 3 meses atrás, 3 meses e meio, a empresa pôde recomeçar os trabalhos e neste momento já temos paredes ao alto. Ano passado, quando lançamos a primeira pedra, faltavam-nos ainda 290.000 euros. Neste momento já nos faltam menos de 127.000. E é esta campanha que temos no ar e esta sensibilização daquilo que vai ser esta casa, que vai ter uma placa na porta de entrada e vai dizer Nova Casa Betânia, dos pobres para os pobres. Foram os pobres, de facto, e o pobre é aquele que partilha. O pobre não é aquele que não tem, esse pode ser só um miserável, alguém que não tem o mínimo que viver com dignidade, isso é outra coisa. E tem de ser objeto da atenção da comunidade e do grupo social que o envolve. O pobre e o espírito do pobre é aquele que partilha do muito ou do pouco que tem, não é capaz de se esquecer de quem está ao lado. Nós temos um país exemplar a esse nível. Eu digo sempre isto, o último ano para nós em São Tomé foi muito duro. Eu costumo dizer em jeito de linguagem pobrezinha, São Tomé produz cacau e turistas. Um cacau de excelência, de facto, e o turismo é a grande fonte de receita do país, quer em São Tomé, quer no Príncipe. Infelizmente, a situação do Covid obrigou a fechar tudo, a taxa de desemprego disparou, como é de imaginar, mais ainda na ilha do Príncipe. Foi preciso acudir em quantidade. E em termos de números, para terem ideia, desde maio do ano passado até maio deste ano, pusemos lá em São Tomé 10 contentores de 20 e tal toneladas cada um. Material de apoio Covid, alimentação, medicamentos, material sanitário, com material vário, sobretudo alimentação infantil, é o leite em pó, porque por questões logísticas e de facilidades de transporte, normalmente não mandamos nada em líquido. A viagem é complicada, as temperaturas são muito altas e a alimentação infantil, o leite em pó, as papas, as farinhas lácteas, tudo isso, também usamos, obviamente, para os nossos idosos, os que já têm mais dificuldades por problemas de dentes, por problemas de saúde, etc. Basicamente, a alimentação das crianças é a mesma que fazem os idosos. Estando situada em ilhas, é bastante difícil fazer crescer e também fazer chegar a ajuda a estes projetos. Ali temos o problema da insularidade. Todos os materiais de construção, tudo que é para ali tem de ser levado de barco de São Tomé para lá, com os barcos mais pequenos. E isto exige uma logística muito complicada, custos elevadíssimos. Este mesmo projeto de casa para 30 idosos a ser construído é exatamente igual ao que está construído naquela localidade que eu falei há pouco, nas Neves, no projeto de desenvolvimento integrado de Lembá,
O projeto é exatamente o mesmo, a empresa é exatamente a mesma. Este mesmo projeto construído em São Tomé andaria à volta dos 200 mil euros. Construído no Príncipe são 317 mil, justamente por causa dos custos de insularidade e do que custa, de facto, transportar todas as coisas que vão para lá. Para terem ideia, nós pagamos de São Tomé para o Príncipe, todas as mercadorias têm de chegar a São Tomé. Não tem porto, São Tomé, infelizmente, não tem um porto que permita a acostagem de porta-contentores. Os barcos têm de ficar ao largo, são descarregados para barcaças, portanto, tudo tem que ser descarregado no porto de São Tomé, depois descarregado de novo em barcos mais pequenos para o Príncipe, e aquilo que pagamos de transporte de São Tomé para o Príncipe é quase tanto como o que pagamos de Lisboa até São Tomé. E a situação neste momento é esta, ou seja, temos confiança sim, que vamos conseguir pagar a obra. Queremos fechar a casa, produzir o edifício, para depois também localmente, isto é alguma coisa que nós fazemos sempre questão, quer em São Tomé, quer no Príncipe, desenvolver a atividade local. Ou seja, nós queremos que os móveis sejam construídos lá, sejam fabricados lá. Temos carpinteiros de excelência, há madeiras excelentes. A ideia é sempre dar trabalho às pessoas. O que fazemos em Lembá é justamente isso. Normalmente, quando me oferecem roupa, e eu digo que aceitamos, se for roupa leve e de criança, mas pedimos muito tecidos, linhas, material, para que as nossas costureiras e os nossos alfaiates, que também temos alfaiates, sejam eles a fazer, e o objetivo é este, é devolver às pessoas a possibilidade de ganharem a sua vida legitimamente a partir do seu trabalho. Esta é a nossa intervenção. Temos, obviamente, ainda que dar o peixe em tantas situações, sobretudo, isso sim, às crianças e aos idosos, estamos nessa perspectiva e mantê-la-emos, mas também fazer tudo aquilo que é possível para dar a cana. E essa atividade nós temos-la muito, muito clara. É isto que estamos a tentar fazer com outras entidades. Insisto sempre nisto. Eu digo sempre que neste tipo de trabalho, quem trabalha sozinho não é estúpido, não faz nada. Não é? Tudo isto significa o trabalho de muita gente. O projeto de Lembá é o ponto de chegada de uma miríade de associações, de grupos, de pessoas individuais que dão corpo àquela realidade. O mesmo se diga do Banco de Leite, que só existe porque há uma miríade de pessoas, tantas delas nós nem sabemos quem são, que confiam em nós e que estão connosco. Para terem uma ideia, nós este ano ficamos absolutamente espantados. A consignação do IRS do ano passado, que nós recebemos agora em finais de fevereiro deste ano, rendeu 12 mil euros. Chegar aos 12 mil euros significa uma multidão de pessoas que confiam em nós e que estão connosco. São estes anónimos que estão sempre em primeiro lugar. Eu coloquei, quando lançamos a primeira pedra, mandei-vos este vídeo, coloquei dentro de um envelope protegido por plástico, por baixo da primeira pedra, um envelope com uma folha com os nomes de todas aquelas pessoas que tinham contribuído para aquela casa até aquele momento. E os primeiros que lá estavam eram exatamente os anónimos. E esta realidade, com todo o respeito, não estou a menosprezar quem dá o seu nome. Aliás, nós fazemos sempre questão de pedir às pessoas que nos deem o seu nome e o número fiscal, porque felizmente conseguimos para a Associação Amparo da Criança o estatuto de IPSS. Podemos passar recibos com incidência fiscal e isto faz toda a diferença. Quanto à Associação Amparo da Criança, o que é e o que faz? O que é Amparo da Criança? É uma aventura em que se meteu o nosso amigo António Castanheira, há uns 8 anos já, talvez. Também um contacto parecido com o que o António fez comigo, através do Facebook. O António manda uma mensagem e diz que gostava de poder ajudar. Eu disse, bem-vindo a bordo. E logo 2 semanas depois estava a fazer uma recolha no Pingo Doce e no continente da Vila da Feira, o António da Vila da Feira, e aquilo foi de tal maneira abundante que foi preciso pedir ajuda à Câmara da Vila da Feira para emprestar um caminhão para levar tudo para os Carvalhos, que é onde nós temos um dos nossos armazéns de recolha. E dali nasceu a ideia de se organizar uma coisa mais formal. Nós quisemos pôr o nome do Banco de Leite aqui em Portugal, mas não foi possível porque já existe, por exemplo, o Banco de Leite Materno, que está a funcionar. Em termos de nomenclatura não era possível.
E então registramos a associação, que é uma IPSS, neste momento, Associação Amparo da Criança, Banco de Leite, pronto. Mas a associação tem vida própria, obviamente, sendo que a esmagadora maioria do trabalho que está a fazer neste momento, e graças a Deus que é isso, é de apoio ao Banco de Leite de São Tomé e Príncipe. Apoiamos outras realidades em Portugal. A nossa atividade não é exclusiva para São Tomé. Estamos agora a lançar também uma linha de merchandising. Nasceu finalmente o Eli. O Eli é um elefante, é a nossa mascote. É um projeto que nasce na escola, nasce em ambiente académico, depois é trabalhado, isso sim, na Universidade de Aveiro, por pessoas que são da arte, e neste momento já existe. Só temos ainda um exemplar que nos chegou. Dentro de uma semana, mais ou menos, vão chegar os outros exemplares, e temos outros objetos também e outros artigos, acima de tudo para fazer do Eli e fazer bem tudo marcado, obviamente, e todos os artigos têm o nosso elefante. Acima de tudo queremos fazer do Eli um símbolo que desperte consciências. É nisto que acreditamos também, nesta possibilidade de criar aquilo que é o essencial do nosso ser pessoa e do nosso ser gente. Há um chavão que eu uso muitas vezes. Se há uma coisa que nos une a todos, enquanto seres humanos, independentemente das opções religiosas, políticas, sexuais, seja o que for, se há uma coisa que nos une é a missão comum que temos. E a missão que temos comum é de ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. E somos responsáveis, todos nós, por criação de redes de relações onde quer que estejamos. Todas as entidades, empresas, organismos, seja quem for, que tenham possibilidade de comunicar à sua volta, e a Rádio Motária FM está nesta linha. Quem quer que tenha possibilidade de suscitar a vontade, pelo menos, de nos dessolteironizarmos num tempo que cada vez mais precisa de gente comprometida com a vida. Nós chegamos a um tempo em que aparentemente tínhamos respostas para tudo e veio a vida e mudou as perguntas. E pôs-nos nus diante de nós e diante dos outros. Revelou muito desta sociedade que estávamos a construir, uma sociedade solteira de afetos, viúva de emoções e divorciada de compromissos. E de repente percebemos todos que precisávamos desesperadamente uns dos outros e percebemos outra coisa. Vimos quais foram as profissões que não puderam parar durante os confinamentos. Vimos que de facto são as profissões mais humildes que fazem com que o mundo gire e com que a sociedade possa avançar. São outra vez, volto a repetir a ideia dos pobres da história, aqueles que, independentemente da pandemia, colocando em risco a sua vida, não pararam de facto, porque era preciso que a sociedade pudesse continuar. É com estes que se constrói a história, e aqueles que estão acima da impossibilidade de poder parar, ou da possibilidade de poder parar, é esse o exemplo destes que se organizam a nível de base. É isto que eu chamo de criar redes de relações, e cada vez mais o mundo e o tempo e os tempos que se aproximam vão ser tempos de criação desta consciência de que ou nos salvamos todos ou nos condenamos todos. E ninguém pode mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Também não podemos tirar a fome do mundo, mas podemos também tirar sempre alguém do mundo da fome. Se cada um de nós fizer exatamente aquilo que pode, acabamos com a pobreza e acabamos com as situações de miséria. E como podemos e com o que podemos apoiar e ajudar? Portanto, depois da explicação que o Frei já deu sobre o que é o Banco de Leite, e sobre tudo a Casa Betânia e outras explicações, agora voltando um bocadinho à campanha e a este apoio para a construção da Casa Betânia, quais são as fórmulas ou as formas de poder... a colaboração. Em termos de, por exemplo, os motoclubes, se quiserem se juntar, obterem um determinado valor e depois enviarem para o Banco de Leite ou para a associação, têm um NIB, ou podem também fazê-lo em privado, em particular, cada um pessoalmente, ou também em grupos. Depois vocês têm o NIB e têm todas essas informações, portanto, que o Frei vai passar a explicar, não é? Sim, senhor. Muito obrigado de novo. É de facto a partir da nossa página www.bancodeleite.pt, na secção que diz donativos, tem lá as formas todas de contribuição direta em dinheiro.
através da MBWay, através de transferência bancária, através de tudo isso. Aquilo que pedimos sempre às pessoas é que, por favor, sempre que façam um depósito, mandem um mail para o nosso mail institucional, geral@bancodeleite.pt, com o nome e com o número fiscal, para nós podermos passar recibo, e estes recibos têm incidência depois no IRS. Fazemos questão sempre também de publicar as contas nas minhas páginas. A mais fácil de encontrar é do Facebook Frei Fernando Ventura, e qualquer informação, qualquer contacto através do geral bancodeleite.pt. As ajudas monetárias neste momento essencialmente seriam para a Casa Betânia, sendo que também fazemos sempre esta distinção: se o doador fizer questão que o dinheiro seja usado para o leite, pois basta dizer, e nós não acreditamos na conta da Casa Betânia, mas acreditamos na conta do Banco de Leite. O nível é o mesmo, só que pedimos, de facto, esta diferenciação. Sempre que quiserem consultar e ter acesso a todas as contas, basta mandar também um mail para geral.bancodeleite.pt e nós enviaremos imediatamente toda a contabilidade do ano em curso, sendo que também regularmente, não exatamente mensalmente, mas quando há movimentos que justifiquem, eu publico nas minhas páginas também as contas referentes quer ao Banco de Leite, quer à Casa Betânia. A outra possibilidade também de ajuda é com bens de consumo. Estamos a falar sobretudo de leite em pó, farinhas lácteas, leites de substituição do leite materno, que é uma coisa que nós temos muita dificuldade. Nós temos muitas meninas muito jovens grávidas. Não, as crianças são crianças, quer as mães, quer os bebés, mas temos situações em que as mães, por motivos vários, também pela idade e por outros motivos, não podem amamentar ao peito. Nós fomentamos, e aliás é cultural na sociedade são-tomense, existe a cultura da amamentação natural, mas por motivos vários há situações em que as mães não conseguem amamentar. Aí precisamos dos leites de substituição do leite materno. Uma lata de leite de substituição destes em São Tomé custa metade de um ordenado mensal médio. É impossível para um cidadão normal. Temos 2 centros de recolha de todo o material de leites de consumíveis para crianças. Temos o centro do Lar Juvenil dos Carvalhos, perto do Porto, e em Lisboa temos o lar universitário do Colégio Pio XII, aqui em Lisboa, na Avenida das Forças Armadas. No Porto, no Lar Juvenil dos Carvalhos, nos Carvalhos. Ali recolhemos os produtos que depois mandamos por contentor para São Tomé. Leite líquido não, por questões logísticas, mas tudo o que for farinhas lácteas, leite de substituição de leite materno, leite em pó, farinha normal, esparguete, arroz, leguminosas, tudo é bem-vindo. A urgência neste momento, isto permite-me partilhar com os ouvintes da Motar FM, o nosso drama neste momento é a urgência de terminar de pagar a Casa Betânia. Faltam-nos menos de 127 mil euros e tenho fé que vamos conseguir pôr a obra em pé e dar uma casa digna e um acolhimento digno aos idosos da Ilha do Príncipe. Muito obrigado a todos. Bem-aja. Um pouco multiplicado por muitos é uma grande ajuda. Contamos contigo e com o teu motoclube, Grupo Motard ou associação. Estás a ouvir a Rádio Motard FM.